A minha primeira montação, eu parecia um bicho. Eu parecia um cachorro. A herança foi uma grande abertura, assim, para eu me sentir confortável de estar incluído nessa comunidade LGBT. Eu falei das minhas dificuldades na época e foram tiradas algumas frases de contexto e criou, assim, um grande movimento também de uma parte da comunidade LGBT de muito, quase querer me cancelar, porque talvez eles não entenderam direito o que eu quis dizer, assim. Eu precisei de um tempo, assim, como todo mundo, para entender dentro de mim essa minha sexualidade fluida. Eu expus o meu medo de estar assumindo de verdade essa comunidade. Eu só estava expondo uma fragilidade minha de que eu não conseguia ainda falar sobre isso, nem me sentir à vontade nisso. E agora eu me sinto muito mais, porque sempre me cobraram muito sobre essa coisa da sexualidade. Eu me senti um pouco oprimido também. E quando eu também tirar essas frases de contexto, também me senti violentado de uma certa forma. E a própria... Isso é uma coisa que eu queria falar já há um tempo, essa coisa de querer tirar do armário. By the way, eu já saí do armário há muito tempo, desde que eu falei que eu sou pan, né? Sexual. E sou mesmo, e que a minha sexualidade é fluida. Mas ninguém deveria cobrar, ninguém sair do armário. Respeite o tempo, porque se a comunidade quer acolhimento e respeito, também ela tem que dar isso. Porque a comunidade é gigante, não é só um representante ou dois. A gente está falando de um monte de coisa, muita coisa para eu entender, sabe? E me sentir confortável e também me sentir forte para poder estar aqui falando. E eu acho que eu estou podendo curtir de verdade isso. Acho que por isso que é um próximo passo, porque é isso, agora que é me divertir com essa liberdade conquistada mesmo agora, né? It's Aqui é um desafio tão gigante para mim que eu demorei muito tempo para começar a me soltar. As primeiras semanas foram muito difíceis para mim, porque eu tinha que lidar com questões também difíceis do meu emocional, assim, de estar me sentindo pertencente nesse mundo, vencer os meus medos, vencer as minhas limitações. Eu cheguei muito intimidado, acho que essa é a palavra, de estar ao lado de tanta gente legal, assim, boa no que faz, né? Então, é todo um processo. Eu vejo que eu tenho atingido uma maturidade que joga muito a meu favor. Isso é muito maravilhoso, né? Então, emocionalmente, apesar que eu comecei a fazer análise tudo de novo, eu quis voltar a fazer análise para me organizar, mas emocionalmente, eu acho que eu tô mais pronto para lidar com não só com esses medos, mas com todas as questões que também a peça atravessa a gente, né? Essa peça, ela atravessa em muita coisa a gente. E eu faço esse paralelo com a vida, é engraçado, né? Não sei você, mas assim, todo personagem que eu faço tem um paralelo gigante com o momento que eu estou vivendo na minha vida. Então, esse personagem mexeu emocionalmente demais comigo. Eu sempre gostei de brincar de fazer personagens na internet e tal. E boa parte desses personagens eram drag, né? Mas eu, de fato, trabalho como drag. Tem a Diego, que nada mais é do que a minha versão 2.0, minha versão de peruca. E eu acho que é uma coisa que passa muito na minha cabeça. Existe esse lugar da liberdade de se atuar em qualquer lugar. Então, por exemplo, durante muito tempo a gente viu muitos homens héteros fazendo papéis de homens gays. O problema não é esse. O problema não é o atuador fazer aquilo que não é o natural dele. O problema é as chances que são dadas, que não são as mesmas para atores gays. Existe um lance que acho que sempre aconteceu e agora isso está se diluindo porque outras vivências e outras falas estão surgindo, que a comunidade LGBT durante muito tempo foi vista fora da bolha como comunidade gay. Então, vista muito tempo do ponto de vista do homem cis gay.
E não é, né? Essa é uma das letras, das milhares de letras. É muito importante falar. Então isso é muito importante. Porque aqui no meu espaço, no meu lugar como homem cis gay, eu ainda tenho muitos privilégios. Então é entender, reconhecer isso e não se apoiar neles, sabe? Não virar um babaca. E conseguir dialogar, entender as outras vivências, respeitá-las e colocar elas em pauta também, sabe? Dar o espaço para elas também, para essas outras vivências. Essa coisinha no olho eu acho difícil de fazer. Os pretinhos, assim, tem que ter uma mão, né? É. Existe uma falta de união, porque a gente é muito criticado, a gente é muito julgado e existe muito preconceito de fora, da bolha, de fora da comunidade. E dentro, isso é muito triste porque dentro também existe. E aí é complicado porque isso enfraquece um pouco. Isso enfraquece e isso realmente, às vezes, em alguns casos, afasta também. Então eu entendo quando o Gianni fala, por exemplo, sobre o tempo de cada um. Eu acho que existe uma urgência também hoje de vozes ativas e personalidades que possam falar e sejam ouvidas. Então, por exemplo, quando a gente vê alguém fazendo sucesso e a gente conhece aquela pessoa e a gente sabe que aquela pessoa é da comunidade, a gente fica torcendo para que ela fale. Porque às vezes se ela falar, outras pessoas vão validar o que ela tá falando, diferente de, sei lá, eu que não sou famoso falar, por exemplo, não vou ser validado, mas aquela pessoa que tá na TV todo dia se falar vai ser validado. E eu acho que tá aí um pouco a importância das pessoas começarem a falar sobre quem elas são, sobre as suas políticas, sobre as suas vivências, mas ao mesmo tempo somos humanos. Também cada um tem o seu tempo e a sua experiência. Então são realmente dois lados da coisa, né? Acho que eu detesto essa palavra também, se assumir. Mas existe também o se colocar na sociedade, né? Querendo ou não, de falar, pô, existe isso aqui, eu sou assim, eu sou isso. E essas pessoas também estão em todos os lugares, sabe? Enquanto a gente ainda não tem as nossas ocupando todos os outros lugares, a gente vai hackeando esses lugares e a gente vai fazendo disso frestas, né? Para que outras possam vir, né? E aí a gente vem agora experimentar esse lugar Broadway, esse lugar grandioso, porque particularmente, pelo menos na minha vida, dos meus quase 20 anos de teatro, é o espetáculo mais grandioso que eu fiz. Então é importante que a gente esteja nesses lugares, assim. E é importante também que a gente esteja em bonde. Porque talvez se estivéssemos sozinhos, a gente estaria vivendo outro lugar. Porque muitas vezes a gente consegue ocupar os espaços, mas isso não garante a nossa permanência nesses espaços. Porque muitas vezes os nossos corpos, a nossa fórmula de fazer teatro e de viver a arte, ela é diferente da cisgênera, né? Então, muitas vezes, nós somos tidas como incompreendidas, como trabalhosas, pela falta de proximidade com os nossos corpos nesses lugares. Não é suficiente de que só a Verônica esteja nesse espaço, que só a Wally esteja, ou que só nós duas permanecemos nesse espaço, mas que tantas outras também estejam em cima do palco, atrás do palco, mas em todos e qualquer outro lugar onde que eu possa permear. No shopping, nos teatros, nas nossas casas, nos convívios, nas câmeras, atrás delas, nos convívios familiares, nesse entendimento de ser humano. Ou a gente é, ou ninguém será. Não é mais possível, né, pensar numa estrutura teatral onde que ainda se prevalece o transfake, ou o blackface, ou qualquer outro tipo de arte que seja feita de maneira mimética e que seja vexatória. Quando a gente fala de a grandiosidade do trabalho de um teatro da Broadway, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de investimento. A Verônica traz brilhantemente sobre o hackear esses espaços, é recompartilhar o dinheiro, né, para que o dinheiro não esteja somente nas mãos desse teatro que a gente já reconhece. E que é possível, mas tem dinheiro e espaço para todo mundo, né? Essa peça, eu acho que ela vem para as pessoas ampliarem o olhar
para si mesmo e se reconhecerem humanas no palco, independente se é uma drag, se é da comunidade LGBT. A gente está falando de seres humanos. E é muito bonito quando você vem sem preconceito e você descobre uma vida bonita de uma pessoa que você talvez nunca parou para olhar, porque você estava cego. Ou sei lá, se é o contrário, enxerga outro para depois poder se enxergar. Mas eu acho que ela tem esse lugar, sim. E ela traz isso de uma forma até que leve, né, divertida, assim. E tem comédia também. Eu sempre acho que com comédia e com diversão, com show, a gente vai... E quando você pode embutir tudo ali junto, fica mais fácil de digerir, de entrar nas pessoas, porque elas te pegam pela emoção. E aí, quando você vê, você está se colocando num lugar bonito, assim, de enxergar o outro, né? Priscila é conhecida por ser um movimento icônico gay. Só que aí, a gente chega aqui e a gente tá falando de coisas que vão além. A gente tá falando de família, a gente tá falando de sonhos, de diferentes tipos de família. A gente tá falando de vulnerabilidade, de amizade. Isso que é transformador, a pessoa chegar aqui esperando uma parada e se reconhecer nisso e levar pra vida, sabe? Isso é arte, isso é cultura. A gente está vulnerável. Então, assim, a gente quer causar, e é por isso que a gente faz arte, porque eu acredito nessa potência e nesse teatro como arma de revolução mesmo. A gente não pode garantir que o público que vai nos ver vai sair transformado, mas a gente vai, sim, causar uma reflexão que seja. A gente vai aproveitar os polos dilatados e causar essa catarse que faz pensar, que faz ver de forma mais empática, né? Há pouco tempo atrás, nós estávamos passando por situações de vulnerabilidade social, né? Totemizou uma, a Verônica ganhou um prêmio, a Wally ganhou um prêmio. Então já temos essa cota, né? O quanto que o sistema midiático é cruel, que nos força a performar um determinado papel para que a grande massa possa nos aceitar. Isso aconteceu muito com Rogéria, né? Ela era aceita porque ela era travesti da família brasileira, tradicional brasileira. Então, eu acho que mais do que falar sobre a polêmica do Giannichini para este papel, que sim, ela é polêmica, né? Mas é devolver a pergunta, né, de qual é o lugar onde que você e nós estamos performando sobre quando o assunto de fato é sobre o acolhimento e sobre os padrões que a gente tem repetido nessa herança colonizadora, sobre os corpos perfeitos, o modo operandi de ser, né, e de acessar, falando sobre o capitalismo, a novela das 9, né? Quem são esses corpos? Quem são as pessoas que a gente aceita?